seguindo de forma contínua e integrada a nossa jornada pela cartografia da alma, nós saímos da firmeza ética do autoexame e do estabelecimento de limites do Salmo 26 e entramos no magnífico Salmo 27, muito pedido aqui. E aqui nós precisamos dar um passo além da nossa análise. Nós vamos entrelaçar o rigor da psicologia analítica de Carl Jung com a realidade crua, terna e, por vezes, dolorosa da nossa experiência humana. O Salmo 27 é o hino do confronto com o medo e do resgate da coragem essencial. Na teoria de Jung, nós falamos muito sobre conceitos abstratos como individuação e arquétipos, mas o processo de se tornar quem você realmente é acontece no chão da vida, nas noites de insônia, no frio na barriga, diante de uma decisão difícil, no medo do abandono e na busca humana por um porto seguro. Na terapia contemporânea, este salmo representa aquele momento em que o cliente confessa suas maiores vulnerabilidades, mas descobre que a mesma psique que abriga o medo também guarda o antídoto para ele. Vamos analisar este salmo versículo por versículo, fundindo a densidade psicológica com a nossa sensibilidade humana, estruturando um conteúdo robusto, mas que você vai entender. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O salmo começa não com uma negação do medo, mas com uma afirmação de ancoragem. Humanamente, todos nós sentimos medo. Medo da solidão, do fracasso, da velhice, da perda de controle. O cliente contemporâneo muitas vezes chega à terapia paralisado por fobias ou por uma ansiedade difusa. Psicologicamente, a luz e a salvação representam o despertar da consciência, iluminando os cantos escuros da mente. Quando o cliente reconhece que o Senhor é a força da sua vida, ele está deslocando o centro de gravidade do ego para o si mesmo. É o ser humano dizendo: eu sinto medo, minhas pernas tremem, mas eu confio que existe um núcleo de resiliência e luz dentro de mim que é maior do que qualquer ameaça externa. Versículo 2 e 3. Quando os malfeitores, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Esta linguagem visceral de comer as carnes e exércitos acampados descreve com perfeição o drama humano, da ansiedade e das crises de pânico. Quem são esses exércitos na vida real do cliente? São os pensamentos intrusivos, as cobranças profissionais esmagadoras, os conflitos familiares e as feridas do passado que parecem morder a nossa carne emocional no dia a dia. Sob a ótica de Jung, esses inimigos são os complexos autônomos da sombra que tentam assaltar a consciência. Ver esses inimigos tropeçarem e cair significa o momento da terapia em que o cliente para de fugir dos seus monstros internos e os encara de frente. O coração não teme porque ele descobriu que o inconsciente não quer destruí-lo, mas sim obrigá-lo a amadurecer.
Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Humanamente, este versículo traduz o nosso desejo mais profundo de pertencimento, segurança e paz. O crente contemporâneo vive exausto de interpretar papéis, cansado das máscaras da persona que a sociedade exige. Pedir para morar na casa do Senhor é o desejo da alma de descansar na sua própria verdade, de viver em conexão constante com o si mesmo. Na clínica, contemplar a formosura e aprender no seu templo é a busca pelo sentido da vida. É quando o cliente deixa de focar apenas em resolver problemas práticos e começa a se encantar com a riqueza dos seus sonhos, com a sua criatividade e com o mistério do seu próprio desenvolvimento. Versículo 5 e 6. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha, e agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos. O pavilhão, o tabernáculo e a rocha são símbolos potentes do espaço terapêutico e da proteção do si mesmo. Humanamente, todos nós precisamos de um lugar onde possamos chorar sem julgamentos, onde possamos desabar para nos reconstruir. A terapia funciona como esse oculto do tabernáculo, um espaço sagrado e protegido, o vaso alquímico onde as dores do cliente são guardadas. Ser colocado sobre uma rocha significa adquirir uma estrutura psicológica firme. A cabeça levantada acima dos inimigos representa o resgate da dignidade humana. O crente que andava curvado pelo peso da culpa, da depressão ou da vergonha, agora consegue olhar a vida nos olhos de cabeça erguida. Versículos 7 a 9. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Aqui o salmo atinge um tom de profunda intimidade e apelo humano. Na caminhada terapêutica, o crente nem sempre está forte. Há dias de cansaço, dias em que a dor aperta e o sentimento de solidão existencial se faz presente. O clamor por escuta e piedade é o reconhecimento da nossa vulnerabilidade. Buscar a face e o rosto do profundo significa o compromisso ético com a autenticidade. O coração do crente responde ao chamado do si mesmo. Ele escolhe rasgar as mentiras, destruí-las, todas as mentiras que contava para si e buscar a sua verdade nua e crua. Mesmo que isso doa, é o ser humano despindo-se das ilusões para encontrar a sua essência. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Este é um dos versículos mais impactantes e dolorosos de todo o saltério, tocando diretamente na ferida humana mais comum nos consultórios, o complexo materno e paterno, a dor da rejeição e do desamparo familiar. Humanamente, a rejeição dos pais deixa uma marca profunda de abandono na criança interior do cliente, que muitas vezes
passa a vida inteira mendigando afeto ou tentando provar o seu valor para o mundo. Sob a ótica de Jung, este versículo anuncia a libertação e a maturidade psicológica. Quando o cliente compreende que o Senhor o recolherá, ele percebe que a sua fonte de amor, validação e sustentação não depende mais dos seus pais biológicos do passado, mas sim do amor arquetípico do si mesmo no presente. É o momento em que o indivíduo deixa de ser um filho ferido e se torna o pai e a mãe de si mesmo, acolhendo a sua própria história. Versículo 11 e 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pedir para ser guiado por uma vereda direita representa o desejo de caminhar com integridade longe dos atalhos neuróticos da autossabotagem. As falsas testemunhas e os que respiram crueldade humanamente se traduzem como as vozes da autocrítica feroz e as projeções negativas do ambiente. Muitas vezes, o cliente é cercado por pessoas que não querem a sua melhora, ou por sua própria mente subconsciente repetindo frases cruéis. Você não vai conseguir, você não é bom o suficiente. O cliente clama pelo discernimento do si mesmo para não se entregar a esses pensamentos destrutivos. Versículo 13 e 14. Espera pelo Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Salmo encerra com uma das palavras mais difíceis para o ser humano contemporâneo, a espera. Nós vivemos na era do imediatismo, onde as pessoas querem fórmulas rápidas para a felicidade e pílulas mágicas para sumir com a dor. Mas o processo de individuação, a cura real da alma, obedece ao tempo da natureza, ao tempo do inconsciente. O texto faz um apelo afetuoso ao cliente em análise. Anima-te, tem paciência com os teus processos, não desista de ti mesmo. Esperar pelo si mesmo não é uma espera passiva, mas sim uma espera ativa, confiante e vigilante. Fortalecer o coração significa que, ao final dessa longa travessia pelo medo e pela vulnerabilidade, o ser humano não se torna imune às tempestades no mundo, mas encontrou uma coragem inabalável, enraizada na certeza de que a sua essência profunda caminha lado a lado com a sua consciência. Eu sou Cássia Junqueira, terapeuta, faço atendimentos online ou presencial. Vou colocar meu contato no primeiro comentário. Curte, comenta, compartilha com um amigo que precisa disso e se inscreva no meu canal. Até o Salmo 28.